Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Nesta terça-feira, dia 5 de outubro de 2021, nosso programa de número 839. Destaque o tema da fome. Reportagem mostra que 1/3 das crianças brasileiras tem anemia e 85%. O país tem 85% mais famintos nos últimos 2 anos. Está aí o sucesso, a vitória do regime golpista e do governo Bolsonaro. Bom, no programa de hoje, nós vamos falar dados dessa situação e vamos falar também da ofensiva daqueles que muito querem apresentar como aliados dos trabalhadores contra Bolsonaro, contra os próprios trabalhadores. A votação ou o encaminhamento, a discussão em torno do PLC de Dória contra os servidores estaduais e na Câmara de São Paulo, a aceleração da reforma da Previdência, que gera também protestos dos servidores do município de São Paulo. Vamos mostrar imagens aqui, tem vídeo de companheiros dos movimentos sociais que protestaram, hoje encerraram a jornada nacional de luta pela moradia em Brasília. Nós vamos ver imagens aí, ouvir companheiros desse movimento. E também os servidores federais nos aeroportos em atos aí contra a reforma administrativa, que também tem o apoio, né, dos aliados da Frente Ampla, supostos aliados dos trabalhadores. A situação de endividamento no país, que em meio ao desemprego já atinge desemprego e endividamento 74% das famílias brasileiras. Bom, em meio a essa situação de crise, vamos falar aqui de pesquisas que mostram, obviamente, aumento da avaliação negativa do governo Bolsonaro, o crescimento da candidatura do Lula e, no meio dessa situação, o Lula sendo chantageado pela esquerda, né, que quer cobrar para apoiar o ex-presidente. O Lula que, na realidade, não precisa desse apoio, né? Os outros é que precisam do apoio do Lula, mas cresce a chantagem de setores da esquerda contra o Lula. Nós falamos aí nos últimos dias do PSOL, vamos falar hoje da reunião do Lula e da chantagem do PSB contra o Lula. Vamos destacar também aqui os dados da Covid, quase 700 mortos nas últimas 24 horas, né? Uma marca alta no momento em que governos estaduais e prefeituras estão falando de abertura total, né? Acelerar a abertura e, inclusive, liberar o uso de máscaras, né? Nós vamos falar desse tema aqui hoje. Bom,
a demagogia do presidente da Câmara dos Deputados, falando em reduzir o preço dos combustíveis, com a proposta não de tirar dos estados, né, cumprimentar com chapéu à lei. Mas nós vamos debater aqui, vamos discutir essa proposta, falar no destaque na nossa pauta internacional, as denúncias contra o Facebook, em meio ao caos que nós vimos ontem, né, que mostra aí o império desastroso dos monopólios nas redes sociais. E também o relatório na França que apontou que a Santa Igreja Católica foi apontada com pelo menos 216 mil casos de pedofilia na Igreja Francesa. Então fique aí, você acompanha estas e outras notícias, comenta conosco, né, aqui no nosso chat no YouTube e participa, né? Para isso, desde o começo, a gente já pede aí o seu apoio, a sua participação, divulgando o link, esparramando por aí o link nas redes sociais, no Telegram, no Twitter, no YouTube, né? Mesmo nessas redes aí que costumam dar um apagão de vez em quando, vamos aproveitar quando elas funcionam para divulgar aqui o resumo do dia, o programa, o Jornal da Noite da Causa Operária TV, que não tem rabo preso, né? Inclusive com os monopólios que buscam censurar os canais independentes, combativos e a serviço dos trabalhadores. Então, mande aí, esparrame o link do nosso programa, chame o pessoal para assistir, que está começando o resumo do dia. E a gente manda nesse começo de programa o nosso salve para os nossos amigos internautas, né, que estão aí acompanhando, já tem muita gente, dezenas e dezenas de pessoas, e o número crescendo, e a gente manda aí um abraço para aqueles que chegaram primeiro por aqui e mandaram aí suas mensagens. O LC29, que mandou boa noite para todo mundo, e muito bom, dando um exemplo, mandou aí o seu sticker, a sua figurinha simpática para contribuir, para sustentar a nossa programação, como fez também a companheira Cecília Maria. Uma boa noite para ela, para o Sou Eu, para o Antônio Martins, um salve aí para o Lino Alves, para o Walter dos Santos, para o companheiro Wolf, para o Joe Picolé Rasta, também um salve para o Sou Eu já chegou por aqui também, mandando sua figurinha simpática, né? E a gente pede a vocês que copiem aí o bom exemplo do Sou Eu, do LC29, da Cecília Maria, e mandem aí sua contribuição, ajudem a sustentar a Causa Operária TV. Se você ainda não é membro, como o pessoal que está de verde aqui no nosso site, né, torne-se membro do nosso canal, escolha o seu plano, contribua como melhor lhe convier, seja generoso, né, e ajude a sustentar a Causa Operária TV. Ajude a Causa Operária TV a pagar as contas. Um abraço aí por Marcos Moreira, chegando por aqui também, o Anderson Andrade. Bom, a todos vocês, compartilhem, comentem, né? Esse programa aqui é de todos nós e vocês nos ajudam a fazer e a sustentar também essa nossa programação. Bom, vamos lá para a nossa pauta, destacando já no começo do programa, o nosso destaque do programa de hoje em relação à situação, que é o aumento explosivo da situação de fome em todo o país, né? Situação que uma matéria muito interessante publicada pela BBC News, apontando hoje 5 itens principais sobre o retrato da fome no país, né? Então, eles destacam, primeiro, que o número de brasileiros com fome aumentou 85% em 2 anos, né? Os dados divulgados correspondem ao estudo da rede Pensan e da Universidade Livre de Berlim, e foram publicados esse ano. No ano passado, a fome atingiu 19,1 milhões de brasileiros, né? Isso um contingente que com um grau de insegurança alimentar. 116 milhões e 800 em algum grau, né, de insegurança alimentar. Quer dizer, a fome mais, digamos assim, intensa, 19,1 milhões de brasileiros, mais 55%
dos lares brasileiros tinha alguma situação de insegurança alimentar. Quer dizer, segurança alimentar é um nome bonito para florear diversos níveis de fome, né? Bom, esse número mostrou aí um crescimento, né, em relação a 2018 de 85%. Quer dizer, foram os anos aí do governo Jair Bolsonaro, está aí o resultado, né, da política de aprofundamento do golpe, não só do Bolsonaro, né, mas de toda a direita golpista, que o que foi potencializado, obviamente, pela pandemia, mas a pandemia não é a causa da fome, né? A causa da fome é, por exemplo, entre outros aspectos, o fato de que os capitalistas estão se valendo da pandemia para demitir em massa, para rebaixar os salários, né? E, no momento de maior crise da história do país, o país batendo recorde de exportação de alimentos, né, para favorecer os ganhos dos exportadores, dos especuladores, de todos aqueles que negociam em dólar, têm negócios no exterior, né? Bom, segundo o estudo, os mais altos percentuais de insegurança foram registrados em famílias com apenas um responsável pela geração da renda, ou seja, onde tem só uma pessoa, né, encarregada de prover a alimentação, 66,3%. Situação que se acentua quando essa responsável é mulher, 73% dos casos, né? A situação piora também entre os negros, 67%, negros e pardos, 67% e 68%, segundo os estudos divulgados. Bom, um outro dado alarmante, né, desse estudo, dessa pesquisa, dessa reportagem aí mostrada pela BBC, é um dado de um estudo feito pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, que mostrou o seguinte, que em julho deste ano, agora, de cada 3 crianças brasileiras, uma apresenta um quadro chamado de anemia ferropriva. Essa anemia é marcada pela falta de ferro no organismo. Esse nutriente é encontrado no leite materno, na carne vermelha e em alguns vegetais, como as folhas verdes escuras, feijão e a soja. Mas é evidente aqui que nós temos que a falta de carne na alimentação, né, falta de leite, né, está provocando um enfraquecimento do próprio leite materno, né, porque as mães mal alimentadas estão alimentando mal os filhos, e sem contar que na mesa das crianças, né, na mesa de todas as famílias brasileiras, a carne é um produto cada vez mais escasso. Então, um terceiro dado mostrado pelo estudo foi justamente que o consumo de carne bovina no Brasil, apesar de que o país está batendo recordes seguidos de exportação, é o menor consumo de carnes em 26 anos. Em 2021, esse consumo está estimado em 26 quilos por ano por pessoa. Isso representa uma queda de 14% em relação a 2019 e 4% em relação ao ano passado. Esses dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, né? Estão mostrando aí, e isso, obviamente, nós estamos falando de uma média, 26 quilos por ano, né? O que daria menos de 1 quilo de carne, pouco mais de 2 quilos de carne por mês, né? O que dá alguma coisa na média, o que, obviamente, não é todo mundo que está conseguindo ter acesso a essa quantidade, alguma coisa equivalente aí a 80 gramas por dia, né? Isso na média, né? Quando a gente sabe que uma parcela gigantesca não está tendo absolutamente acesso a nada disso daí. Bom, um outro dado que mostra essa situação, né, que confirma e que que diante do preço absurdo das carnes vermelhas, das carnes, né, de maior procura, e até mesmo do frango, aumentou gigantescamente o consumo de pé de galinha, né? Os dados são dados oficiais da Associação
registrado por entidades patronais de consumo, né, que mostraram em toneladas, né, o consumo cresceu de 167 mil toneladas para 189 mil toneladas. Né? Bom, da mesma maneira, aumentou o consumo de produtos mais baratos, como é o caso de miojo, né, macarrão instantâneo, né, que teve um aumento de faturamento segundo a Associação Brasileira de Produtores de Biscoitos e Massas Alimentícias, de 3,2 bilhões em 2020, e esse ano contra 2,7 bilhões em 2019. Quer dizer, a população está comendo cada vez coisa de qualidade inferior, né? Mostrando aí a falta a possibilidade de acesso. Bom, sem contar o que a gente viu aí nos últimos dias, a disputa por ossos, né? Fila para comprar farelo de osso, disputa no Rio de Janeiro, o pessoal disputando restos de carnes, de vísceras de animais, coisas que estavam destinadas a serem jogadas no lixo. Bom, e um último dado, né, que a gente vem assinalando aqui várias vezes, que mostra a disparada da fome, os dados do DIEESE, que assinalam que a cesta básica, né, atingiu valores médios no país, né, de em torno de R$ 600, né, e um aumento significativo, quase da ordem de mais de 15% em relação ao ano passado, e isso faz com que, obviamente, o auxílio emergencial, que é pago apenas uma parcela da população, não seja suficiente para comprar nem meia cesta básica na maioria das capitais. Meia cesta básica. Né? Para comprar as 3 cestas básicas necessárias para uma família padrão de 4 pessoas, né, seria necessário 2 salários, o valor equivalente a 2 salários mínimos, né, cerca de R$ 2.000. E, obviamente, que o auxílio emergencial não dá conta sequer, né, de garantir aí a alimentação desse enorme contingente de famintos, né, mais de 120 milhões de brasileiros em situação de insuficiência alimentar. Bom, essa situação é que mostra... muita gente comentou, por exemplo, os atos de sábado, falando tentando dizer de uma certa intransigência, né, do PCO, dos companheiros da CUT, do PT, que se insurgiram contra os farsantes que estavam na Avenida Paulista, fingindo que estavam ao lado do povo. Bom, essa situação é que explica, né, e que justifica uma revolta gigantesca dos responsáveis por essa situação, que, obviamente, não se resume, não se limita exclusivamente ao presidente golpista e ilegítimo fascista Jair Bolsonaro, né, mas cuja responsabilidade é de todos aqueles que o apoiaram e que seguem apoiando a política econômica do Paulo Guedes e toda a ofensiva do regime golpista e do governo Bolsonaro contra os trabalhadores. Bom, por conta dessa situação e mostrando aí a situação de crise, né, mostrando de que lado estão realmente os inimigos, né, dos trabalhadores e do povo, os servidores protestaram hoje em diversos níveis no país, nós vamos falar aqui, contra muitos daqueles que são apresentados como aliados pela Frente Ampla. Bom, é o caso, em primeiro lugar, a gente destaca aqui o caso da Câmara de São Paulo, né, onde os servidores municipais realizaram um protesto contra a política da Câmara Municipal, que 12 dias após receber um projeto de reforma, novas regras, de alterar as regras da reforma da Previdência para o funcionalismo, né, a Câmara Municipal, a toque de caixa, já marcou a data para a primeira votação do projeto, dia 13, já na próxima quarta-feira. Né? Isso aí aconteceu mesmo antes da Casa, né, votar aí a criação de uma comissão de estudos sobre o tema. Quer dizer, eles nem tinham
criado a comissão e eles já marcaram a data para uma primeira votação, né, que já está previsto para acontecer lá na semana que vem, no dia 13. A comissão de estudos vai ocorrer, vai ser criada agora nessa quinta-feira, dia 7, e vai ter o prazo de 30 dias para que a votação definitiva seja realizada. No entanto, a Câmara está procurando aí acelerar, já marcando a primeira votação já para o próximo dia 13. Bom, entre outros aspectos draconianos, o governo do aliado da Frente Ampla, do MDB, do Ricardo Nunes, propõe que a idade mínima para a aposentadoria dos servidores seja de 62 anos para mulheres e 65 para os homens, assim como a reforma federal estabelecida e imposta pelo Bolsonaro. E ela elimina a isenção de nativos do pagamento de nativos que recebam acima de R$ 1.100, né, do pagamento de contribuição para a Previdência Municipal, né? Se o texto for aprovado, o aposentado, por exemplo, que recebiam R$ 3.000, passarão a contribuir com 14%, né, ou seja, R$ 420 por mês para a Previdência. Quer dizer, é um facão em cima dos aposentados. Está aí os amiguinhos da Frente Ampla, né? E um outro aliado, quem está conduzindo todo esse processo na Câmara Municipal, é o presidente da casa, o Milton Leite, que é do DEM, né? O DEM, do Kim Kataguiri, do MBL, outro aliado, né, da Frente Ampla, que está aí esfolando os trabalhadores, mostrando que, obviamente, esses cretinos, esses canalhas, não tem nada a ver de aliados, efetivamente, dos trabalhadores. Bom, aqui em São Paulo, também aconteceram protestos hoje na Assembleia Legislativa, onde está acontecendo aí a tentativa do governo Dória de aprovar a reforma administrativa, impondo uma série de retrocessos, né, para quase 1 milhão de servidores estaduais. O Dória se valendo da situação em que o Bolsonaro colocou em discussão em tramitação na Câmara Federal a PEC 32, né, para impor todo um conjunto de medidas contra o funcionalismo de todo o país. O Dória já se antecipando, colocou aí também em discussão aqui na Lespe, outro aliado, né, outro progressista, o Dória, né, o chefe da Terceira Via, um projeto que prevê inúmeras perdas para os servidores públicos, como, por exemplo, a redução dos salários para aqueles servidores que substituam os titulares de cargo, a perda, por exemplo, dos professores, que têm aí 6 abonadas por ano, faltas abonadas ao trabalho, por conta dos dias, os meses de 31 dias que eles trabalham sem receber. O Dória quer que o pessoal trabalhe escravo, trabalhe de graça, né? E, além disso, o projeto prevê também, entre outras medidas, acabar com a bonificação que os trabalhadores têm, tendo tempo para a aposentadoria, que continuam trabalhando, tinha uma redução do desconto para a Previdência, tinha uma bonificação, né? Isso também não aconteceria, né? E esse valor poderia ser reduzido em até 75% ou simplesmente ser extinto a critério do governo do Estado. As horas extras dos servidores também não seriam pagas, seriam proibidas, seria instituído um banco de horas para que o governo devolvesse para o servidor em horas trabalhadas, né, sem pagamento de adicional, de qualquer tipo de adicional. É o regime de escravidão em que o patrão decide, né, quando você trabalha mais, e depois ele dá folga para você, se ele quiser, no dia que ele bem entender. Né? Um regime que já está valendo aí nas empresas privadas, que o governo Dória quer impor aí para os servidores. Bom, um salve aí antes da gente seguir na pauta, para o companheiro Heraldo, né, que mandou aqui uma boa noite para nós todos e mandou aí o seu superchat contribuindo aqui para sustentar o nosso programa. Muito obrigado, companheiro, e vocês sigam aí o exemplo do Heraldo, do Sou Eu,
do LC29, da Cecília Maria. Contribuam, ajudem a sustentar aqui a imprensa combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta também, nos protestos do dia de hoje, daqui a pouco nós vamos falar dos protestos dos servidores federais, mas não sem antes, vamos mostrar antes outro protesto que aconteceu em Brasília. Protesto dos movimentos de luta pela moradia, que hoje foram a realizar o segundo dia da Jornada Nacional de Lutas pela Moradia. Né? Hoje aconteceram os protestos de rua, a mobilização organizada aí pelos companheiros dos diversos movimentos, da Central de Movimentos Populares, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Movimento de União Nacional de Luta pela Moradia, vários movimentos sociais estiveram envolvidos no Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, o MTD do Distrito Federal, né, a Confederação Nacional das Associações de Moradores, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito e a União Nacional por Moradia Popular, dentre outros. Bom, eles ontem realizaram uma série de plenárias e uma série de atividades e hoje estiveram aí protestando com passeatas junto aos prédios públicos aí de Brasília, né, para reivindicar mais verbas para a moradia, né, cobrar do governo o atendimento das suas reivindicações. Nós vamos mostrar aí, com a ajuda da nossa produção, aí 2 vídeos com 2 companheiros do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Primeiro, o companheiro Marcos Landa, que esteve aqui conosco na sexta-feira falando dessa mobilização, e o vídeo lá diretamente já está no nosso canal hoje, durante os dias, foi mostrado aí. E depois o companheiro Gabriel, também da coordenação do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Pode soltar a produção? Olá, companheirada, militantes, ativistas desse país, nós dos movimentos urbanos, estamos aqui em Brasília, numa jornada de luta que começou no dia 2, no ato Fora Bolsonaro, e agora fazer uma atividade o dia todo no MDR, onde nós vamos pleitear lá a questão dos empreendimentos que estão parados desse governo. Depois iremos para o Ministério da Economia fazer um grande ato também, porque lá também que a gente vê que está toda a política pública engessada, por falta de recursos, né? Com Guedes, que tem a caneta na mão de liberar os recursos para moradia, para as políticas públicas, habitação, saneamento, transporte, mobilidade, e infelizmente esses recursos estão todos eles congelados, né? Há um retrocesso enorme nas políticas sociais nesse país. Então o nosso ato, né, em defesa das conquistas que nós tivemos nesses últimos anos, que infelizmente foram jogadas no nosso lixo. Enquanto o governo libera 3 trilhões de reais para o setor econômico, né, para os sem-teto desse país, para os explorados e excluídos desse país, nada. Né? Então nós estamos vendo aí um total retrocesso, o aumento do desemprego, o aumento da população de rua, o aumento do despejo nesse país, e essa questão não pode perpetuar. Então nós estamos Bom dia, companheiros e companheiras. Gostaria de cumprimentar os companheiros do Partido da Causa Operária, da COTV, né, que têm sido aliados fundamentais dos trabalhadores sem teto na luta contra o golpe, na luta contra os cortes que está tendo em relação à habitação de interesse social. Nós estamos aqui hoje em Brasília para fazer a manifestação dos trabalhadores sem teto contra esses cortes, contra o desmonte do Estado Nacional, contra a privatização, contra o governo golpista, pelo Fora Bolsonaro. Hoje nós vamos fazer um ato no Ministério do Desenvolvimento Regional, agora de manhã, e depois vamos fazer pressão também no Ministério da Economia. E aí, depois de tarde, nós vamos se juntar aos companheiros dos bancários para fazer um ato contra o desmonte dos bancos públicos, contra o desmonte
fonte do financiamento para habitação de interesse social e também vamos estar apresentando um PL da autogestão para a construção de habitação de interesse social, né? Para que o dinheiro não fique com os capitalistas, o capital imobiliário, né? Mas que venha o dinheiro para os movimentos sociais fazerem esse procedimento de construção de habitação de maneira autogestionada, né? Fora Bolsonaro, abaixo o golpe, vamos às ruas, companheiros, estamos juntos. Ok, vocês viram aí? Vocês acompanharam aí os vídeos do companheiro Landa e Gabriel, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e que junto com vários outros movimentos, hoje em Brasília protestaram aí, exigindo verbas, exigindo atendimento às suas reivindicações, né, e procurando também avançar na organização do movimento como parte da luta geral para mudar o país, porque sem derrubar o governo inimigo da população, o governo responsável e o regime responsável pelo congelamento de gastos públicos, né, que nos últimos anos levou aí praticamente ao sumiço, ao desaparecimento das verbas para a moradia popular, né, um violento retrocesso, né, nesse e em todos os aspectos das condições de vida da imensa maioria do povo brasileiro. Bom, nossa saudação aí aos companheiros. Hoje também em Brasília, novos protestos, Brasília e em outros estados pelo país afora, novo protesto contra a PEC 32, né, a PEC da destruição dos serviços públicos, né, trabalhadores da educação e diversos setores do funcionalismo, mais uma vez tiveram aí nos aeroportos, né, protestando contra a tramitação da proposta de emenda à Constituição 32, que institui a reforma administrativa. Bom, como a gente vem destacando aqui no nosso canal, e quarta-feira, né, tem análise, amanhã tem o programa Análise Sindical, obviamente que essa atividade, essa mobilização é muito limitada, né, e insuficiente. Há uma crise, né, o ano eleitoral aí tem promovido uma crise, uma dificuldade do governo, em meio à crise política, de aprovar essas medidas contra o funcionalismo, né? Há uma tensão, uma preocupação de tipo eleitoral, mas, obviamente, né, que a direita, inclusive aqueles setores da direita que se dizem aliados dos trabalhadores, né, o caso dos setores da Frente Ampla, já deram demonstração que estão dispostos aí a colaborar com o governo. Então é preciso intensificar a mobilização, radicalizá-la, né, trazer os servidores públicos para as ruas, né, para levar adiante uma ampla mobilização contra essa medida, né, que permite até mesmo a redução dos salários em 25% do funcionalismo, dentre outras medidas draconianas, né, de estabelecimento aí de avaliações feitas pelos chefes que levem a medidas de sanção contra o funcionalismo, diferenciação salarial, etc., etc. Então é preciso uma mobilização ampla contra o governo, né, e contra o conjunto da direita, que se disfarça de progressista, mas que está ajudando, né, como sempre, o Bolsonaro a aprovar estas e outras medidas contra 12 milhões, né, que é o total do funcionalismo público pelo país. Bom, antes da gente seguir aqui na pauta, agradecer ao superchat da companheira Rosângela Barbosa de Oliveira, que mandou aí um boa noite e a sua contribuição. Muito obrigado, companheira Rosângela, né? A gente segue aí pedindo a vocês que sigam um bom exemplo dos companheiros que estão colaborando, participando, né? E se você não é membro do nosso canal, né, você pode tornar-se membro. Sendo membro ou não, você pode mandar aí o seu superchat, né, como fez agora a companheira Rosângela, e já fizeram outros companheiros aqui ao longo do programa, ok? Contribua com a gente, ajude a sustentar a imprensa independente, combativa, revolucionária. Bom, desemprego e
situação de agravamento da crise econômica levou a um recorde de endividamento das famílias brasileiras. Esse recorde foi registrado agora em setembro, né? Mês em que a inflação foi a maior desde 1994. Né? Vocês lembram que a previsão com a inflação de setembro é de uma inflação de 12 meses para 10,5%, né? Mais de 2 dígitos. Né? O desemprego passa da casa de 14 milhões. Bom, e justamente nesse mês de setembro, né, o nível de endividamento nas famílias brasileiras atingiu a marca recorde de 74% das famílias brasileiras. Isso segundo os dados do próprio IBGE, quer dizer, dados de um órgão oficial, né, do governo, que foram divulgados agora no dia 24 de setembro. Bom, o aumento do percentual de endividados, aqueles que, segundo o estudo, aqueles que têm dívidas vencidas entre 15 e 90 dias, mas conseguem pagar, tudo isso aí cresceu. Né? Por exemplo, as dívidas vencidas há mais de 90 dias atingiram 25% das famílias brasileiras. Né? Quer dizer, mais de 50% têm dívidas vencidas entre 15 e 90 dias e 25% têm dívidas vencidas há mais de 90 dias e não conseguem pagar. É uma situação desesperadora pela falta de perspectiva, né? Já que o nível de desemprego, né, não se trata simplesmente da rotatividade, que é comum no mercado de trabalho brasileiro, né? É um dos mercados de trabalho com maior rotatividade do mundo, já em situações de relativa normalidade, mas no meio da crise nós temos a situação de agravamento dessa situação e endividamento é total. Né? É preciso, contra essa política, obviamente é necessária a mobilização pela redução da jornada de trabalho, né, para garantir o acesso ao emprego de milhões de trabalhadores, o aumento dos salários, né, para recompor as perdas salariais, já que nesse momento a gente tem aí todo mundo que continua trabalhando está tendo que sustentar mais alguém, está tendo que amparar aí o familiar, o parente, o cunhado que não consegue trabalhar, o irmão, né, e assim vai. E no meio dessa situação, a burguesia, os grandes capitalistas se aproveitam para meter o facão, aumentarem os seus lucros, né, os seus ganhos, às custas aí da situação de extrema miséria da maioria da população. Então, 74% de endividamento das famílias endividadas, recorde histórico. Né? A gente, bem recentemente, no final do primeiro semestre, a gente tinha aí cerca de 66% de endividamento. Quer dizer, o endividamento está crescendo, né, em níveis gigantescos, né, mostrando, inclusive, a tendência a uma explosão da situação, né, já que a situação de falência, né, que muitas famílias, muitos indivíduos vêm sendo levados, obviamente vai comprometendo aí o conjunto da economia, né, a explosão da crise, em que as pessoas não têm sequer, a gente viu já no primeiro ponto, já não há nem condições nem para comer, né, o que dirá pagar e manter as suas contas em dia, numa situação que essas contas também estão disparando, como a gente vê aí, por exemplo, com a alta das contas das tarifas públicas de energia, né, o roubo, a expropriação da população é cada vez maior. Bom, vamos falar agora da nossa pauta política. Destaque na pauta política de hoje, o presidente Lula voltou a viajar para Brasília para realizar reuniões, contatos políticos com dirigentes partidários e, bom, uma das primeiras reuniões que ele fez, ele se reuniu, o PT divulgou aí reunião realizada com o PROS, né? E também aconteceu aí reunião com o PSB. Foi o destaque divulgado pela própria direção do PT e também pela
pela imprensa capitalista no dia de hoje. Bom, o PT divulgou de maneira simpática, e tem até imagens, né, mostrando aí foto do Lula. Não essa aí é a foto do Márcio França, guarda para daqui a pouquinho, nós vamos falar por que o Márcio França está aí. Ele não teria participado das reuniões. O PT divulgou fotos amigáveis aí do Lula se reunindo com dirigentes do PSB, que no último período se viu engordado aí, recebeu políticos de vários partidos da esquerda desesperados por garantirem aí seus mandatos. O caso do Flávio Dino, né, governador do Maranhão, eleito e reeleito pelo PCdoB, caso do Marcelo Freixo, ex-deputado do PSOL, agora deputado que era do PSOL, é o caso também aí do Moron, né, que foi do PT, esteve na rede e agora também está no PSB, que aparece na foto aí ao lado do Lula. Bom, o PT usou da diplomacia para falar da reunião e dizer que se tratava da busca de consolidar a aliança contra o bolsonarismo. Apareceu aí nas redes petistas e canais da esquerda, onde o PT divulgou a reunião. Bom, no entanto, né, a imprensa capitalista e as declarações dos próprios dirigentes do PSB, deixaram claro que a reunião foi usada aí para que o PSB chantageasse o ex-presidente Lula, né, em relação aos interesses do Partido Socialista, que não tem nada de socialista brasileiro, em relação a um possível apoio Lula. Bom, vou ler aqui a declaração publicada na imprensa do presidente do PSB, o Carlos Cirqueira. Deixei claro para o presidente Lula que São Paulo e Pernambuco são dois focos essenciais, onde o partido tem expressão maior e tem lideranças históricas que precisam ser tratadas com muito cuidado, sem nenhum descaso para os demais interesses. Bom, aí, no português mais direto e reto, né, a linguagem aí já é suficientemente clara, né? O Siqueira disse o seguinte, que no caso de São Paulo, queremos uma conversa, palavras dele, mais produtiva sobre São Paulo, porque Márcio França é pré-candidato, né? E disse mais, sei que o que nós temos é uma pré-candidatura e queremos apoio. Bom, na realidade tá visível aí que o PSB, né, funciona aí, e o candidato aí a imagem do Márcio França. Márcio França, que é tão socialista quanto o Dória, né, foi aí vice-governador na chapa do Alckmin, né, manteve aí era parceiro do Alckmin, o governo reacionário do Geraldo Alckmin, do PSDB, e está evidente, né, que o PSB se junta à legião de partidos que se dizem de esquerda e da direita, que estão aí botando as suas manguinhas de fora para pressionar o ex-presidente Lula em função dos seus interesses. Os interesses do povo brasileiro que se dane, né? E a situação se inverte, porque, na realidade, todos esses partidos aí são totalmente dependentes, né, do apoio do Lula, como se viu aí nas últimas eleições, para conseguir manter os seus espaços políticos. É o caso, por exemplo, do Pernambuco, né, onde o PSB se criou aí, com o apoio do Lula aos candidatos, aos políticos da oligarquia dos campos, né, que precisavam do apoio do Lula para se elegerem aí, e fizeram aí. Bom, e que quando, inclusive, o PT lançou o candidato, como nas últimas eleições com Miguel Arraes, fizeram contra o PT uma campanha anticomunista, reacionária, né, utilizando todos aqueles golpes da direita, da extrema-direita, inclusive se juntando com setores da direita para derrotar o PT, né? Bom, e aí tá aberta a temporada de chantagem, né, a temporada de patifarias, né, que a gente viu aí
que aparece por todos os lados, né? Nós vimos na semana passada o PSOL realizando o congresso e não aprovando o apoio à candidatura do Lula, né? Deixando em aberto para estabelecer também uma política de chantagem e de pressão sobre o PT, inclusive também em São Paulo, né? Onde setores do PSOL querem reivindicar um apoio, uma situação absurda em que o PT deveria retirar a candidatura do Haddad, que aparece aí empatado em primeiro lugar nas pesquisas feitas pela burguesia com o Geraldo Alckmin, né? E apoiar o candidato do PSB. O PSB segue a linha de chantagem, né? E intensifica, né? Com muito menos. Porque você tinha no passado, supostamente, que a aliança com o PSB era em função de um suposto apoio que figuras como Miguel Arraes, que já eram expressão da oligarquia pernambucana, obviamente, tinham. Nesse momento, esses setores não têm nenhum prestígio, né? Veja-se que o Márcio França é uma cria do PSDB, né? Um candidato burguês reacionário, né? E a exigência, uma política de exigência, de faca no pescoço, né? E vamos deixar claro, com essa política o PSB está agindo, como toda a direita, para atropelar o PT. Né? O PT, se aceitar uma situação como essa, apoiaria, por exemplo, o PSB em os dois principais estados do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? São Paulo com Márcio França, nessa proposta absurda, e no Rio de Janeiro com o Freixo. Né? Num dos principais estados do Nordeste, que seria Pernambuco, para manter aí o poder da família dos oligarcas dos Campos. E o que o PT ganharia com isso? Nada. Né? Porque, obviamente, são esses candidatos aí que precisam do apoio do Lula, de aparecerem aí. E, obviamente, como aconteceu nas últimas eleições, né? Onde, por exemplo, o Márcio França foi ao segundo turno contra o Dória, para o governo estadual, disputando quem apoiava mais o Bolsonaro. Né? O Márcio França, inclusive, que era apoiado pelo senador eleito pelo bolsonarismo, o Major Olímpio. Né? Se promoveu aí, houve uma divisão no interior do bolsonarismo, e já naquele momento uma ala bolsonarista resolveu apoiar o Márcio França, né? E o socialista Márcio França, diga-se de passagem, e agora o PSB quer chantagear o Lula, né? Líder inconteste nas pesquisas eleitorais do país, né? Para que o Lula apoie o PSB, né? Inclusive nos maiores estados do país, né? E que a gente sabe que a contrapartida, o resultado disso daí, está mostrando claramente qual é o objetivo, né, dessa chamada frente progressista. Né? É tirar aí o couro, é tirar todo tipo de casquinha do PT, da esquerda em geral, né? Dos setores que ficam disputando quem vai procurar se aparentar com a esquerda para roubar os votos do PT e conseguir cargos, né, para seus chefes, para suas lideranças, né, sendo que eles não vão entregar nada, né, não tem nada que realmente para o qual eles sejam imprescindíveis, né, porque a figura que tem apoio popular é o Lula, né, e esses setores são totalmente dependentes do apoio Lula para tentar disputar efetivamente aí qualquer governo estadual, etc. e tal. Bom, mas mostra claramente o caráter da frente ampla, aí já não só com os setores da direita, né, mas os chamados setores da esquerda burguesa, né, que quer cobrar do PT e de Lula para apoiar, né, o candidato mais popular do país, o candidato apoiado pela imensa maioria da população trabalhadora e das suas organizações. Mostrando aí que, obviamente, que o que menos se discute nessa reunião são os interesses da população, né, que o que está em discussão e negociação da parte desses partidos comprometidos aí com a política de faca no pescoço do Lula e do PT, são os seus próprios interesses contra os interesses dos trabalhadores. Vamos em frente, está chegando a retinha final do nosso programa. Tem resultado
Estão me passando aqui resultado da votação lá na Assembleia Legislativa, né? O pessoal contabilizou, eu não sei ainda como, mas o informe é que teriam os 48 votos necessários para aprovação da PLC do Dória, né? Precisa de 48 votos para aprovar a medida, o PSDB teria garantido 44 votos sim, né? Nós vamos procurar ter mais informações e a gente passa daqui a pouquinho. Quem tiver informação pode mandar para a gente aí. Não sei se aconteceu efetivamente a votação. E eu estou pedindo aqui a nossa fonte, que está mandando mensagem de lá da Assembleia Legislativa, que nos informe o que está acontecendo, né? E que a votação foi adiada para o dia 13, em função de que o Dória não tinha aí ainda garantido aí os 48 votos que precisa para aprovar. Tem uma crise, porque setores do bolsonarismo, aí, como parte do desentendimento com o Dória, estão se opondo à medida, né, para acentuar, para aprofundar a crise do governo Dória. Quer dizer, é a hora de aproveitar a crise da direita e convocar a mobilização dos trabalhadores, né? É disso, quer dizer, o que a esquerda tem que fazer não é ficar agindo aí como capacho, pedindo favor para nenhum setor, né, seja mais ou menos direitista, né? A política dos trabalhadores tem que ser aproveitar a crise da direita, a divisão da burguesia e mobilizar, né? Mobilizar os servidores, mobilizar os trabalhadores para derrotar esses ataques, seja em São Paulo, seja nos governos estaduais, seja em nível federal, né, como é o caso da PEC 32. Bom, mas vamos lá. O fato de que o governo não tenha conseguido aprovar no dia de hoje como eles esperavam, mostra aí uma divisão, uma dificuldade no enfrentamento. Está faltando intensificar a mobilização dos trabalhadores. Bom, e o Brasil registrou hoje, segundo dados divulgados hoje, 686 mortes por Covid nas últimas 24 horas, né? E chegou a marca aí de quase 599 mil mortos, 598.871. São os dados de agora à noite do consórcio da imprensa golpista, colhido aí junto às secretarias estaduais de saúde de 27 estados, né? O balanço que foi divulgado agora às 20 horas. Já são mais de 20.460.000 pessoas que teriam se recuperado da doença e 21 milhões e meio de casos da doença, né? 21.498.000 casos de Covid em todo o país. Está aí, ó, os dados na sua telinha, né? Números gigantescos, né? Quase 700 mortes em 24 horas, mostrando que aparente estabilidade, situação sob controle que se tenta apresentar, nem de longe corresponde à realidade. Avançando aqui, dando aquela acelerada, bom, no dia de hoje aqui um dos destaques na imprensa capitalista foi aí as denúncias feitas nos últimos dias sobre a posse do Paulo Guedes, ex-banqueiro, né, de contas em paraísos fiscais, né, não só dele, mas de outros integrantes do governo, e por conta do vazamento internacional de dados, que inclusive mostrou que vários outros elementos aí da direita internacional, presidentes da Colômbia, também tinham e têm essas contas. Bom, aí agora vem aí o novo rompante, né, o novo teatro na CPI, né, o Senado na CPI e no Senado Federal de uma maneira geral. O Senado aprovou a convocação de Guedes para esclarecer supostamente as contas no paraísos fiscais. Aí vem a discurseira, né, toda aquela conversa fiada, como se eles fossem estabelecer um controle. Aí a produção separou aí uma charge
muito boa aí do J. Camelo. A repórter pergunta: seu Guedes, o Brasil já está no inferno? Mas meu dinheiro está no paraíso. Muito boa a charge aí do companheiro J. Camelo, né, sobre enquanto o povo está no inferno, o Guedes está com o seu dinheiro tranquilamente lá nos paraísos fiscais, né, rendendo, né, por conta da política, ganhando dinheiro com a desvalorização da moeda, né, que cada vez que o próprio Guedes e o presidente do Banco Central, que também foi anunciado aí como detentor de contas em paraísos fiscais, eles levam adiante a política de desvalorização da moeda, que hoje bateu na casa dos 5,50, né, o dólar. Eles estão ganhando rio de dinheiro com isso, porque o deles está garantido, o deles está em dólar, né, está guardado nas contas aí dos paraísos fiscais, e aqui que se dane o povo, né, que tem que viver com os minguados reais que recebe aí de salário. Bom, destaque, uma breve nota aqui também, mais pesquisas divulgando aí a avaliação negativa do governo Bolsonaro. A avaliação divulgada aí pela Genial Investimento e Quest Consultoria registrou um aumento de 48% para 53%, né, da avaliação negativa do governo Bolsonaro. Né. Os que consideram o governo regular recuou de 26% para 24%. E aqueles que apontavam o governo como positivo caiu de 23% para 20%. Quer dizer, situação complicada, né? Eu vi hoje já notas aí, o pessoal, o desespero é grande, né? E no meio disso daí, o presidente da Câmara dos Deputados aparece fazendo demagogia em torno da redução dos combustíveis. O Arthur Lira disse que vai colocar em votação na Câmara dos Deputados um projeto que prevê a redução do imposto estadual dos combustíveis, né, uma redução que pode levar a uma redução do preço em 8%. Isso mudando a fórmula de cálculo do imposto do ICMS, o imposto estadual. Né? Atualmente o cálculo é feito de 15 em 15 dias e ele, na ideia, pretende dar montar uma operação que sugere que o imposto arrecadado pelo Estado seja calculado a partir da variação do preço verificado nos 2 últimos anos. Né? Quer montar uma fórmula matemática para dar um boné, né? Provocar uma pequena redução momentânea que dê algum ganho publicitário à medida do próprio presidente da Câmara, sem tocar no fundamental, porque o problema fundamental, obviamente, do aumento dos combustíveis é que a Petrobras, privatizada, né, e com o preço do combustível dolarizado, está aumentando aí sistematicamente o preço do combustível para garantir que os especuladores internacionais, que são donos, né, da maioria, mais de 70% das ações da Petrobras, nadem de braçadas com o dinheiro que estão ganhando. Né? Teve distribuição de lucros aí de mais de 30 bilhões aí no meio do ano, né? Uma situação assim que mostra o roubo, a pilhagem que está sendo feita no país, o país com imensas reservas petrolíferas, mas que isso aí não rende absolutamente nada, né, para imensa maioria do povo brasileiro, se não para todo o povo brasileiro, e só um punhado de monopólios saem lucrando. Bom, para a gente fechar aqui o programa, vou deixar para amanhã o tema da crise do Facebook, não perca, né? Mas destacar aqui as denúncias na França, onde uma comissão, após estudos de 2 anos e meio, né, a Comissão Independente sobre Abusos Sexuais na Igreja Católica apresentou em Paris um relatório, né, com quase meia centena de propostas para evitar aí, novos casos, né? E no relatório, o relatório aponta que pelo menos 216 mil pessoas foram vítimas de pedofilia no interior da Igreja Católica nos últimos 70 anos. Né?
a cifra chega a 330 mil quando são contabilizados também os crimes sexuais cometidos por pessoal leigo da igreja, como, por exemplo, professores de colégios religiosos ou de catecismo. Isso de acordo com essa investigação que foi iniciada há 32 meses e que o relatório final foi divulgado, foi entregue hoje, né, com propostas, inclusive, em relação à mudança dessa situação. Bom, a situação mostra aí, não vamos falar, com certeza vamos ter que voltar a esse tema, mas mostra aí, né, o papel calhorda, né, desses setores da igreja, que são responsáveis, por exemplo, pela campanha de repressão ao direito de aborto das mulheres em nome de defesa da vida. Está aí os defensores da vida, 216 mil casos de pedofilia, né? Isso só na Igreja Católica, na França, casos apurados, né? Mostrando aí o papel reacionário, né? O papel de exploração, né? De opressão sexual promovido aí pelos chefes da Igreja Católica, como infelizmente deve acontecer e acontece, tem denúncias em várias outras religiões. Bom, nós vamos terminar por aqui, né? Nós vamos terminar com uma coluna. A gente falou no programa de ontem, no balanço que nós apresentamos no domingo, dos acontecimentos de sábado, né? E nós vamos mostrar aqui uma coluna publicada hoje, divulgada aqui pela Causa Operária TV, do companheiro Rafael Dantas, repercutindo também. A coluna chama Uma Sinuca de Bico, de Tucano. Então, vocês acompanhem aí, falando dos acontecimentos do último sábado, a repercussão, a coluna do companheiro Rafael Dantas, e a gente volta amanhã com o resumo do dia, né? Não sei antes se despedir de vocês aí, agradecer aí a nossa enorme audiência, né? A participação dos nossos amigos, os superchats, quem contribuiu, você que não contribuiu, pode continuar por aí contribuindo, mandando aí a sua mensagem, e a gente volta amanhã com o resumo do dia, a partir das 20h30, segue a nossa programação da Causa Operária TV, um abraço forte, obrigado aí à nossa produção, sob o comando do companheiro Gabriel, fiquem aí com a coluna do companheiro Rafael Dantas e até amanhã. Olá, vou falar um pouquinho sobre a situação política. O ato do dia 2 de outubro deixou evidente que a manobra da terceira via, a manobra dos frente amplistas, a manobra do PSDB, do PDT, de Ciro Gomes, do PCdoB, do PSOL e do PT, fracassou completamente. Fracassou porque houve, em primeiro lugar, um grande fiasco no dia 12 de setembro, quando, forçada pelas circunstâncias e sem saída, a direita foi obrigada a sair às ruas com a sua própria manifestação, independentemente das manifestações de esquerda, que não conseguiram dominar, e, obviamente, em contradição, em conflito, colocando às claras o conflito com o bolsonarismo, que saiu à rua dias antes, no 7 de setembro. Sair às ruas isoladamente, sem o apoio em peso da esquerda, do povo trabalhador, foi uma péssima decisão para os tucanos, para aqueles setores da burguesia que estão tentando recuperar o poder sobre o Estado, se livrando de Bolsonaro, um elemento instável, inseguro, e afastando a possibilidade detestada por esses setores da classe dominante de que o PT, por meio do ex-presidente Lula, volte a governar o país. Uma decisão muito errada porque expuseram que não tem apoio nenhum na base da população, não tem apoio popular nenhum. Expuseram o segredo, o grande problema da polarização política no país nesse momento. De um lado,
estão as forças fascistas, a pequena burguesia desesperada, organizadas em torno de Bolsonaro. Do outro lado, a população trabalhadora, pobre, oprimida, a classe operária, que encontra no ex-presidente Lula uma bandeira de luta, de oposição, à expectativa de derrotar Bolsonaro e ter, assim, um governo que atenda minimamente os seus interesses. E o que a direita tem a oferecer? Nada. Sua base social se deslocou para o bolsonarismo, a falta de apoio ficou mais do que evidente e foram risíveis as tentativas da imprensa capitalista de tentar demonstrar que não ter massas nas ruas não significa não ter autoridade política, não estar do lado certo ou qualquer coisa que o valha. Deixar evidente, não tem, e isso atiça os setores que fazem parte do mundo real, que estão empenhados na luta que se desenvolve nesse momento. Atiça particularmente os setores de esquerda, a classe trabalhadora, os setores vermelhos, que no dia 2 de outubro cobraram a fatura. Não tendo conseguido atrair setores da população relevantes para as ruas no dia 12 de setembro, a direita, aqueles que são os únicos que vão de fato se beneficiar da política de frente ampla, aqueles que representam a terceira via, conseguiu, por meio dos seus aliados no campo da esquerda, o PCdoB, o PSOL e o PT, já citados, se infiltrar, né, serem convidados às manifestações populares, à manifestação da esquerda do dia 2 de outubro. Eles se convidaram, se colocaram sobre o carro de som e foram devidamente vaiados pelos manifestantes com suas bandeiras e camisetas vermelhas. A vaia, tão constrangedora para os que convidaram a direita quanto para os convidados, tomou as notícias nos jornais e muitos identificam com o nosso partido, com o Partido da Causa Operária, o ato em si de vaiar figuras como Ciro Gomes, como o ultra arquipelego Paulinho da Força, todos eles golpistas, todos eles apoiadores da derrubada de Dilma Rousseff, da prisão de Lula, de todos os absurdos que conduziram ao prazo de 3 ou 4 anos, conduziram Bolsonaro ao poder. As vaias, no entanto, não são obra exclusiva do nosso partido, que vaiou sim, mas foram acompanhadas em coro por mais de 1.000 pessoas que estavam ali à frente do carro de som e, obviamente, demonstraram, né, que a direita não é bem-vinda nas manifestações. A coça que Ciro Gomes quase levou ao sair do carro de som também deixou evidente que quem está na base não quer ser dominado por cima por elementos golpistas, por elementos inimigos da classe trabalhadora. Foram militantes do PT, da CUT, que colocaram para correr aquele que não teve outra alternativa a não ser sair correndo. Esse é o grande problema da situação política no momento. A classe trabalhadora precisa adquirir a confiança de que não é preciso aliar-se com golpistas, com o inimigo dos trabalhadores, aliar-se com aqueles que querem tudo, menos que Lula volte ao governo, volte ao poder, menos que as reivindicações dos trabalhadores sejam atendidas, porque elas implicam em desfazer as privatizações, em colocar os recursos do Estado para o atendimento da população, que nesse momento se vê flagelada pela fome, pelo desemprego, pela pobreza e a miséria crescentes. Esses são os grandes problemas da situação política. E esses grandes amigos de Bolsonaro, e não do povo trabalhador, não hesitarão em, diante de um conflito, diante da polarização e da possibilidade concreta de que as duas únicas candidaturas que têm uma base social definida, real, se oponham em 2022, não hesitarão em apoiar o lado de Bolsonaro,
não hesitarão em se aliar com os fascistas contra Lula. A classe trabalhadora precisa adquirir confiança porque os sinais estão aí, são evidentes. A direita, que é elogiada e trazida por setores da esquerda como a salvação em nome da unidade, a salvação em nome da reunião de forças para derrotar Bolsonaro, deixou claro, não tem força, não tem por que se aliar com esses elementos, até porque a única aliança que poderia resultar disso daí seria a aliança para a luta no Congresso, porque nas ruas eles se mostraram o que sabíamos desde o início, uma nulidade política. No Congresso, as coisas não vão se desenrolar. O impeachment não passa. A CPI da Covid também teria que ter tanto apoio quanto o impeachment para levar a algum desdobramento negativo, real, para o governo Bolsonaro. Tradicionalmente vai acabar em pizza. E é nesse quadro em que a aliança, né, elogiada por tantas figuras do PT, do PCdoB, do PSOL, como a saída para a reconquista da democracia contra o fascista Bolsonaro, essa aliança não tem futuro, não serve para nada. Por isso, é preciso fortalecer a alternativa real para a luta dos trabalhadores. É preciso cerrar fileiras, é preciso formar comitês de luta em todos os bairros, em todas as cidades, de norte a sul do país. É preciso fortalecer o bloco vermelho, o bloco classista, o bloco operário, o bloco dos explorados, o bloco socialista nas manifestações, combater a tentativa de infiltração e de sequestro das manifestações pela direita e lutar para que o nosso movimento responda aos interesses das amplas massas populares que não ganham nada aliando-se com os inimigos de sempre da classe trabalhadora e de todo o povo explorado do nosso país. É nessa perspectiva que o Partido da Causa Operária luta e se dirige aos trabalhadores, chamando a unidade do povo, chamando a unidade de todos os explorados para derrotar Bolsonaro e todos os golpistas. É isso aí, até a próxima.